1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 16 em diante, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Versículo 18: logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Só até aqui, meus irmãos. Tome seu assento essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Paulo está falando de um assunto aqui muito importante, e de um assunto que faz dias que eu estava querendo falar, que estava em meu coração. Não estudei o tanto como gostaria de ter estudado essa mensagem pela correria do dia a dia, mas eu quero falar um pouquinho com você essa noite sobre a importância da gente fazer a obra de Deus e não esperar nada em troca. Se a gente for reparar no mundo hoje em dia, tem crescido muito o número de pessoas que estão inventando muitas doutrinas, pessoas que estão espalhando uma doutrina que está inundando esse mundo. Eu trouxe uma rápida mensagem, até coloquei ali no meu canal no YouTube, falando sobre isso. Mas aqui Paulo está dizendo que ele tem a obrigação de pregar o Evangelho, porque isso foi a ordem que Jesus nos deixou. E o interessante é que ele fala que ele não deve se gloriar por isso, porque foi imposta a ele essa obrigação. Mas se a gente for ver, não é o caso do nosso ministério, mas eu já vi muitas igrejas, pregadores de nome, chegaram a uma igreja e estipularam um valor para poder pregar. Não estou aqui julgando ninguém, até porque tudo bem, pode cobrar, não é proibido você cobrar para. Mas eu tenho comigo, isso é a minha opinião, de que se o pastor chamou alguém para ministrar e a partir daquele momento essa pessoa até R$5 cobrou até R$5, para mim já não é digno de pregar aqui. Veja o exemplo de Paulo. Você não vai ver Paulo cobrando para ministrar o Evangelho de Cristo. Busca na palavra, veja se os apóstolos cobraram, se os discípulos de Cristo, Pedro, Paulo, se cobraram, se Tiago cobrou, se João Batista cobrou, se Jesus que esteve aqui pregando o Evangelho cobrou um só centavo para pregar a mensagem, para fazer a obra de Deus. E eu acho isso vergonhoso quando um pregador, só porque tem um título, só porque tem um status, ele acha que ele pode estipular um valor. Louvado seja o nome de Deus. Lembrando apenas que eu estou aqui expondo a minha opinião sobre isso. E aqui eu tomo como exemplo o apóstolo Paulo. Era um homem de Deus, pregador do Evangelho. Era um homem inteligentíssimo, Paulo. Até porque aprendeu aos pés de Gamaliel. Era um homem que conhecia o Evangelho. Coloca qualquer teólogo no chinelo e não abria a boca para dizer: eu quero tanto. Eu faço, Senhor, mas eu quero tanto. Pelo contrário, ele vai dizer: não poderei eu me gloriar por pregar o Evangelho. Porque o que ele está dizendo? Porque estou pregando a palavra que não é minha. Estou fazendo uma obra que não é minha. Eu sou apenas aquele que vai, mas Jesus é aquele que envia. A obra é dele, a mensagem é dele. Quando eu começo a cobrar por algo que não é meu, eu estou roubando. Trouxe umas mangas aí, vou usar até elas como exemplo aqui. Vamos supor que o pastor me entregue 5 mangas ou mais, e ele fala: olha, Marquinhos, vai lá e distribui para os irmãos que estão ali na igreja. E eu pego aquelas mangas e começo a distribuir, só que começo a cobrar por elas. Olha, essa manga é tanto, essa aqui é tanto.
O pastor não mandou eu cobrar, mas eu estou cobrando por conta própria, por algo que não é meu. Então eu estou roubando o pastor. Se o pastor me enviou para poder entregar, eu tenho certeza que ele mesmo vai me recompensar por essa boa obra que eu estou fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Jesus enviava os discípulos nas cidades para pregar o evangelho. E ele falava: olha, vocês só vão levar a roupa do corpo e a sandália dos pés. A cidade que não quiser receber o que vocês têm para oferecer, saia dela. E em sinal de protesto, sacuda até a poeira dos pés. E ele vai dizer: em verdade eu vos digo que terei mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que terei daquela cidade nos últimos tempos. Não levavam nada, por quê? Porque Jesus sustentava, porque Jesus enviava, porque Jesus mandava o recurso. Porque não lembrar do povo lá no deserto? Tinha fome, maná caía do céu. Tinha sede, a água saía da rocha. Tinha frio, era tocha de fogo à noite. E no calor Deus enviava a nuvem. Todos os momentos o Senhor enviava o recurso. Aí vem um pregador que mal começou a pregar, porque tem um nome ali fora, e fala: eu cobro 10 mil para poder pregar aí, pastor. Não é digno. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelho de Deus, a gente não pode cobrar, a gente tem que se sentir orgulhoso, porque está fazendo esta obra maravilhosa. Devemos sentir amor no nosso coração, porque isso é um ato de amor, não por obrigação. Até porque pregar é uma obrigação, sim. E tem poucas pessoas pregando hoje em dia. E a desculpa que eu mais escuto é que eu não sei pregar, meu irmão. Eu não tenho um dom para pregação. Pregação não é dom, meu irmão. Pregação é mandamento. Dom é você louvar. Dom é você tocar um instrumento. Dom é você profetizar. Dom é você revelar. Dom é você interpretar. Dom é discernimento. A palavra de Deus, ela é um mandamento. Porque foi Jesus quem disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Aí lá vem a outra desculpa: ah, mas eu não quero pregar porque fulano não quer ouvir. Aí Jesus vai dizer: aquele, porém, que crê, será salvo. Mas aquele que dispensar, já está condenado. Então qual é a tua desculpa? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que é um texto forte, mas Deus tem me incomodado muito. E se eu fiz o compromisso com Ele de falar o que Ele manda, eu não posso me acovardar, não. Eu preciso pregar a palavra, eu preciso ser curto e grosso, eu não posso me acovardar diante de uma obrigação que me foi imposta. Assim como Paulo falou aqui. E está crescendo esse número, meus irmãos. A cada dia mais a gente vê que o evangelho ele está sendo tratado como um negócio. O evangelho está sendo tratado como um banco. Só vai se pagar, só canta, só louva se a oferta for mais de R$1.000. É bem aquele louvor, o evangelho de fariseus, não sei se os irmãos já ouviram. Basicamente aquilo ali. E o pior disso tudo, não são nem os que cobram, mas os que pagam. O que Jesus falou? De graça recebeis, de graça dá. Como pode eu subir no altar e dizer: pastor, eu vou pregar aí, mas é tanto. Se foi Deus quem passou essa obrigação para nós, se foi Deus quem passou essa missão para nós, então estou tirando aquilo que é de Deus. E Paulo está dizendo que não devo me gloriar por isso. Eu não devo me achar o tal porque eu prego o evangelho, porque eu tenho um conhecimento a mais, porque eu estudei teologia, porque agora eu posso ter uma facilidade mais em poder falar aqui da palavra e pregar e as pessoas ficarem admiradas com a minha pregação. Eu não posso me gloriar disso, porque tudo isso é dele. E se é dele, a glória é dele. E se é dele, é tudo para ele. Louvado seja o nome dele. Aleluia, Jesus. Em uma certa feita, Jesus ele entrou no templo e lá estavam cambistas vendendo, apostando, vendendo pombas. Aí Jesus chegou e destruiu tudo. Jogou tudo no chão. Começou pelos cambistas, depois foi pelos vendedores de pomba e foi derrubando tudo. E aí Jesus vai dizer o seguinte: está escrito,
A casa de meu pai será chamada de casa de oração, mas vocês estão transformando ela em covis de ladrões. Se não me engano, depois dali, Jesus curou muitas pessoas. Por isso que muitas vezes os dons de curas estão sumindo. Você não está vendo mais paralítico andar, você não está vendo mais coxo andar, você não está vendo mais cego enxergar, porque estão transformando a casa de Deus em um negócio, em covis de ladrão. Mas Jesus vai entrar nesse templo aí, e não vai ficar pedra sobre pedra, e não vai ficar nada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos aceitar, meus irmãos, o Evangelho ser transformado em um negócio. Nós não podemos aceitar o Evangelho de Deus se transformar em uma fórmula de ganhar dinheiro, porque é isso que está virando. E as igrejas cheias. Você não vê essas igrejas aí vazias não, você só vê cheio. É aquilo que João falou. Por que está cheio? Porque eles procedem do mundo. Se eles procedem do mundo, eles falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve. Mas quem conhece a Cristo, quem conhece a Cristo não dá ouvido a isso não. Quem conhece a Cristo vai dar ouvido à palavra verdadeira dele. Quem conhece a Cristo vai valorizar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de renúncia, o Evangelho de transformação, o Evangelho que João Batista pregava: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino de Deus. É o Evangelho que Noé pregou, e o povo nem sequer deu ouvidos a ele, 120 anos pregando, e o povo casando e dando-se casamento. É o Evangelho que Jesus pregava. É esse o Evangelho verdadeiro de Deus. E não confunda as coisas não, meus irmãos. Não confunda Jesus com o que eles estão apresentando para vocês não, porque Jesus é justiça, e a justiça dele vai cair sobre este mundo. E as pessoas estão colocando Jesus como uma imagem de um Deus que é só amor. E nessas igrejas aí, onde tem coaches palestrando, não vou dizer nem pregando, mas palestrando uma mensagem ali, a doutrina deles é essa: tudo bem você ser um idólatra, Jesus só quer seu coração. Tudo bem você ser um adúltero, Jesus só quer o seu coração. Tudo bem você ser um homossexual, Jesus não se importa, a igreja da inclusão, não é? É isso que eles estão pregando. Enquanto eles pregam, muitos dão glória, porque procedem do mundo e o mundo os ouve. Mas enquanto eles pregam heresias, a igreja de Deus está pregando: se você quer vir após Jesus, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga Jesus. Porque não existe evangelho sem a cruz, não existe vida cristã sem a cruz, não existe esse negócio de Jesus é só amor, porque Ele é mais do que isso, Ele é fogo consumidor. Louvado seja o nome do Senhor. E essa igreja de Cristo verdadeira na terra vai continuar pregando a palavra dele verdadeira. Vamos continuar marchando, meus irmãos. Não vamos deixar o arado não. Vamos continuar trabalhando, fazendo a obra, e não cobrar por isso, mas fazer de bom grado, assim como Paulo falou: não vou me gloriar por isso, porque eu sei que o prêmio eu vou ter, eu sei que a recompensa eu vou ter. De quem? Daquele que me enviou, daquele que me chamou, e no céu eu vou receber a minha recompensa. Louvado seja o nome dele. Aleluias. O nosso galardão está só aumentando lá no céu. Todas as vezes que você faz por amor e não por obrigação, todas as vezes que você faz por amor e não esperando nada em troca, o seu galardão lá no céu está só aumentando. E não se preocupe não, meus irmãos, porque muitos cobram: porque se não cobrar não... Mas foi Ele mesmo quem nos disse: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e eu acrescentarei as demais coisas. Aí ele vai falar: olha as aves do céu, elas não plantam, não colhem e nem guardam em depósitos, mas eu as sustento. Por acaso não valeis mais do que elas? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu não tenho por que me gloriar disso aqui não. Meu irmão, porque você prega bem, você tem que cobrar não. É certo que se Deus tocar no coração do pastor e ele ofertar na minha vida, aí é outra coisa. Se Deus falar com o pastor, vai lá e oferta na vida daquele irmão, porque ele está fazendo de coração. E eu, conhecendo o meu pastor, eu sei que ele trabalha dessa forma. Eu conheço meu pastor.
Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim que funciona. O mandamento faça por amor. Faça pelas vidas. Faça como Jesus fez. Siga o exemplo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu lhes digo, meus irmãos, um dia as pessoas que estão pregando essas heresias aí fora, que é a tal do evangelho de aceitação, é a tal da hipergraça, que você não faz nada, é Jesus quem faz tudo. Eles estão aí dando ouvido porque gostam. Quem não gosta de ouvir aquilo que quer todo dia? Quem não gosta de ouvir prosperidade, palavra de bênção, palavra de amassageamento de ego, mesmo sendo cheio de pecado, mas está lá ouvindo e concordando. Mas só que um dia eles vão sentir falta. E quando eles sentir falta dessas palavras aqui, já vai ser tarde demais, porque a igreja de Cristo já vai ter partido daqui, já vai ter subido. A igreja de Cristo já vai ter sido arrebatada. Então valorize o evangelho de Deus. Faça por amor. Não cobre por isso, porque a recompensa quem vai te dar é Ele. Sei que muitos que podem assistir essa mensagem podem até ficar chateados. Meu irmão, eu cobro para pregar tudo bem, meu irmão. Não é errado. Não é errado. E muitos vão usar até aquele versículo lá, eu já vi muito isso. Se eu não me engano, está em 1 Timóteo 5,18. Digno é o obreiro do seu salário. E aí muitos olham aquilo ali e falam, então eu posso cobrar. Então eu posso ir lá e... Não pense assim, meus irmãos. Pense que fazendo por amor, a recompensa Ele vai te dar. Ele não vai deixar o óleo da botija secar. Ele não vai deixar, meus irmãos, o suprimento cessar na tua despensa. Ele não vai deixar acabar. Ele vai estar sempre suprindo, mas faça por amor. Não faça se gloriando, nem esperando nada em troca, porque o evangelho de Cristo é isso. Louvado seja o nome dele. E que a gente possa, meus irmãos, meditar nisso, colocar essa mensagem no coração e guardar. Porque esse é o evangelho de verdade. E não isso que estão pregando aí fora. Deixa o mundo se alegrar, mas parece que lá naquela igreja é mais divertida. Só parece, né? Eu me lembro de uma vez que foi até o Cário Júnior, na época do Adonai. Diz que uma jovem de outra igreja chegou e questionou para ele, falou assim, Cário Júnior, por que na sua igreja lá cresce para um lado, cresce para o outro, mas só tem um pouquinho de carro lá na frente lá? Agora lá na minha não, lá na minha está cheia. O Cário Júnior falou para ela assim, o importante é ter Jesus e não quantidade. O importante é que Jesus esteja lá, a quantidade não importa, onde tiver 2 ou 3 ali, Ele se faz presente. Louvado seja Deus. Então deixe o mundo se alegrar. A palavra vai dizer que o mundo se alegrará e nós vamos chorar. Isso é um fato. Mas uma coisa eu digo para os irmãos. O mundo, enquanto nós estivermos aqui, vai se alegrar. Mas num dia que a trombeta tocar, o mundo é quem vai chorar. E a igreja vai estar lá no céu dando glória a Ele. Se você crê nessa mensagem, aplauda o Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade.